Eu sou Nova. Eu sou Aloy, e este é o Edit Stack Daily. O Codex, agente de codificação da OpenAI baseado em terminal, adiciona o Amazon Bedrock como provedor integrado na versão 1.48, junto com ramificação de sessão via Codex Exec Fork e Ox Asynchronous MCP. Enquanto isso, o Gemini 3.7 Flash do Google introduz raciocínio híbrido nativo em um contexto multimodal de 1 milhão de tokens, permitindo que desenvolvedores configurem orçamentos de pensamento de 0 até 64 mil tokens na velocidade e preço do Flash. Hoje vamos mergulhar fundo no raciocínio híbrido do Gemini 3.7 Flash, no Codex 1.48, no GLM 5.3 da ZAI, nos testes locais com o Ken 3.827b e em um roadmap de agente trilingue. Além disso, modelos de mundo que mudam objetivos sem retreino, publicidade dentro do chat GPT, e por que decodificação mais inteligente supera escala bruta de modelo. A OpenAI lançou a versão 1.48 do seu agente de codificação baseado em terminal Codex em 18 de agosto, e o Amazon Bedrock agora é um provedor de modelo integrado. O Codex pode usar um perfil AWS e região para alcançar modelos hospedados através do Bedrock, com roteamento de GPT 5.6 suportado de fábrica. Isso importa em ambientes corporativos onde papéis iam, contas de faturamento, acesso a modelos e conformidade corporativa já funcionam através da AWS. Essas equipes de engenharia não precisam mais manter um proxy de modelo isolado apenas para manter a inferência dentro dos limites da nuvem estabelecidos. A outra grande adição é o Codex Exec Fork. Ele ramifica uma seção existente em uma execução separada, preservando o contexto útil enquanto permite que o novo caminho prossiga independentemente. Um desenvolvedor investigando duas correções possíveis pode dividir a conversa claramente em vez de achatar ambas as abordagens em uma thread confusa. O seletor de retomada do terminal também ganha controles de arquivo e restauração, enquanto o comando export pode copiar uma conversa completa como Markdown ou gravá-la em um novo arquivo. Uma sessão de agente de codificação finalmente pode se comportar mais como um documento de trabalho, ramificável, portátil, recuperável, compartilhável e inspecionável entre equipes. A visibilidade de custos aparece no comando status, linhas de status configuráveis e na barra de título do terminal, onde espaços de trabalho elegíveis podem exibir créditos de thread estimados ou custo em dólar diretamente ao lado da saída ativa do terminal. Honestamente, o trabalho com Ox Asynchronous pode envelhecer ainda melhor. Scripts externos agora podem ser executados sem bloquear a rodada principal, e esses scripts podem invocar ferramentas MCP diretamente. MCP é a camada padrão de conexão que agentes usam para chamar ferramentas e fontes de dados externas. Um hook pode iniciar um build, consultar um banco de dados, executar um pipeline de build ou acionar outro serviço externo enquanto o Codex continua trabalhando na sua rodada atual. A OpenAI também reparou falhas que se tornam dolorosas durante sessões longas. Mudar de modelo não deixa mais instruções de configuração obsoletas para trás ou troca o modelo subjacente no meio de uma rodada ativa. Sessões retomadas restauram seu diretório de trabalho salvo e política de aprovação de execução de forma confiável. Uma rodada pode se reconectar após uma interrupção temporária do provedor, e um servidor MCP pode se recuperar após reautenticação de conta sem forçar um reinício do Codex. A interface do terminal agora rejeita entrada em buffer que poderia ativar um prompt acidentalmente, lida com terminações de linha estilo Windows e espaços em branco wrap de forma mais limpa, e renderiza links longos sem danificar a transcrição. O tratamento de sandbox falha fechado quando um caminho é negado ou ilegível no Linux e Windows. O Gemini 3.7 Flash do Google representa uma mudança arquitetural significativa ao introduzir raciocínio híbrido em um único modelo unificado. Em vez de forçar desenvolvedores a escolher entre um modelo padrão rápido ou um modelo de raciocínio caro, o Gemini 3.7 Flash unifica ambos. Desenvolvedores configuram um orçamento de pensamento por chamada API, de 0 para execução instantânea de ferramenta em menos de um segundo até 64 mil tokens para exploração profunda de código multi-etapa. Ele mantém capacidades multimodais completas em texto, código, áudio, vídeo e imagens na sua janela de 1 milhão de tokens. Exatamente. E é aí que fica interessante como ele se compara à concorrência.
O Claude 3.7 Sonnet também oferece pensamento híbrido, mas com preço de fronteira $3 por milhão de tokens de entrada e $15 por milhão de tokens de saída. O Gemini 3.7 Flash oferece desempenho de codificação comparável no SW Bench Verified com preço de Flash, aproximadamente 10 a 35 centavos por milhão de tokens. Isso muda completamente a economia para loops de agente de codificação autônoma onde um agente executa dezenas de chamadas de ferramentas exploratórias e inspeções de arquivo por tarefa. Comparado ao 3, Mini e o 1 da OpenAI, que usam camadas de raciocínio fixas e não possuem vídeo nativo ou entrada de áudio, o Gemini 3.7 Flash oferece controle de pensamento contínuo com processamento multimodal completo em toda a sua janela de 1 milhão de tokens. E contra concorrentes de texto como GLM 5.3 ou modelos quantizados como Ken 3.8 27B, o Gemini 3.7 Flash oferece tempo até o primeiro token subsegundo imediato sem sacrificar planejamento profundo ou compreensão arquitetural. Para construtores de agentes, o padrão claro é a alocação dinâmica de pensamento, execute classificação rotineira e chamadas de ferramentas com 0 tokens de pensamento, e aumente o orçamento para 4 ou 16 mil tokens para refatoração complexa, diagnósticos de compilador e investigação de bugs. A ZAI descreve o GLM 5.3 como modelo de raciocínio em grande escala para engenharia de software complexa e trabalho de agente de longo prazo. Ele está disponível através do OpenRouter com entrada de texto e saída de texto, uma janela de contexto de 1 milhão de tokens e um teto de saída de 4.096 tokens. O contexto pode conter um grande repositório, histórico expandido de ferramentas, documentos de design e uma conversa de trabalho substancial junto. O teto de saída é muito mais apertado, então o modelo pode ler muito mais do que pode retornar em uma resposta. Essa distinção importa. Um contexto de 1 milhão de tokens não significa uma resposta de 1 milhão de tokens, e não prova que o modelo pode usar de forma confiável cada detalhe que recebe. Ainda assim, dá aos sistemas de roteamento mais uma opção para trabalhos que crescem além de janelas menores. Um agente de codificação poderia preservar mais de uma investigação longa sem comprimir constantemente o trabalho anterior, enquanto um assistente de repositório poderia ingestir em porções mais amplas de uma base de código antes de decidir onde olhar. Para desenvolvedores lidando com traces de refatoração grandes, essa cabeça extra evita truncamento súbito de contexto. Isso é empolgante, com um asterisco do tamanho da janela de contexto. Trabalho de longo prazo depende de coerência, planejamento, uso de ferramentas, latência e custo, não apenas de quanto texto cabe pela porta. A listagem do GLM 5.3 não disclose contagens de parâmetros ativas ou totais, e não expõe a modalidade de imagem ou áudio. É um modelo de raciocínio de texto, não um sistema multimodal universal. A vantagem incrível emergirá se avaliações independentes de agentes mostrarem ele recuperando a evidência correta de dentro do input de 1 milhão de tokens e mantendo um plano intacto através de muitas ações. Preços e limites de taxa também decidirão se equipes o reservam para trabalhos excepcionalmente grandes ou roteiam trabalho de codificação ordinário para lá. Prompts mais longos podem introduzir contexto irrelevante ou contraditório, então higiene de prompt ainda importa mesmo quando compressão se torna menos urgente. A ZAI abriu uma faixa genuinamente interessante de contexto longo. Ela não fez o gerenciamento de contexto desaparecer. O laboratório de pesquisa Ken da Alibaba lançou o Ken 3.8 27B sob licença Apache 2, com entrada de visão, 27 bilhões de parâmetros e uma janela de contexto nativa de 262 mil tokens. Isso coloca o modelo multimodal ao alcance de estações de trabalho locais. Os benchmarks do Ken alegam que ele melhora sobre o Ken 3.6 27B e o Ken 3.7 Plus de peso fechado, embora a validação independente ainda esteja pendente. O resultado prático do Simon Willison é mais imediatamente útil. Ele executou um build quantizado de 17 GB, 4 bits através do LM Studio em um MacBook Pro com 128 GB de memória e em um NVIDIA DGX Spark. Ele também usou um runtime de servidor Llama no Spark. O modelo funcionou, mas chegou com esforço de raciocínio definido como extra alto. Em prompts ordinários, ele continuava consumindo cada token disponível enquanto pensava sobre trabalho que não o justificava.
que é uma comédia bem característica da Ken, inteligente o suficiente para resolver o problema, determinada o suficiente para escrever uma dissertação privada primeiro. O contexto padrão do LM Studio tornou o comportamento especialmente visível porque o raciocínio conseguia preencher a janela disponível. Carregar o contexto completo removeu aquela pressão imediata, mas não corrigiu a incompatibilidade. Reduzir o esforço de raciocínio sim. Aplicações locais podem trocar deliberação por responsividade sem substituir o modelo. E esse controle muda onde um modelo de 27 bilhões de parâmetros se encaixa. O suporte à visão torna relevante para capturas de tela e trabalho baseado em imagens. A licença Apache te permite uso comercial amplo, e a quantização torna os pesos compactos o suficiente para hardware de consumidor com alta memória. As perguntas em aberto são se comparações independentes confirmam os ganhos anunciados pela Ken e se os runtimes escolhem padrões sensatos. Um assistente local que passa minutos contemplando um pedido rotineiro pode parecer pior do que um modelo mais fraco que responde claramente. Ken 3.8 parece incomumente capaz para seu tamanho, mas esforço máximo nem sempre é esforço apropriado. Definir parâmetros de runtime sensatos libera sua verdadeira utilidade prática. A educação de agente geralmente falha de uma de duas formas: é uma pilha aleatória de links, ou assume que todos aprendem linguagem técnica mais confortavelmente em inglês. O projeto Avesome Agentic Inteligência Artificial ZH de Venil Show ataca ambos os problemas. O repositório organiza mais de 240 recursos em um caminho que começa com fundamentos de modelos de linguagem e avança em direção a agentes e sistemas multi-agente. Ele apresenta material em chinês tradicional, inglês e chinês simplificado, com exemplos práticos junto com as referências. O repositório tinha 5.754 estrelas no GitHub nas figuras da comunidade verificada, recebeu atualizações ativas em 18 de agosto, e seguiu um lançamento principal datado de 14 de agosto. Esses números não provam que todo link é excelente, mas mostram interesse significativo e manutenção ativa. A sequenciação é a parte útil. Um aprendiz pode avançar do comportamento básico do modelo para tool calling, a capacidade de um modelo solicitar uma ação externa, e então para loops de agentes, onde um sistema planeja, age, observa o resultado e decide o que vem a seguir. Correto. E as linguagens lado a lado resolvem um problema mais sutil do que apenas o acesso. Um desenvolvedor que fala chinês pode ler uma explicação no idioma que parece natural, comparar o termo em inglês usado na documentação e no código, e então voltar quando o conceito fica denso. Memory, por exemplo, pode significar fatos salvos, documentos recuperados, histórico de conversa ou estado da aplicação. Explicações equivalentes podem separar o conceito de seu rótulo da moda em inglês. Isso é mais valioso do que simplesmente traduzir um menu. Eu gosto da ambição, mas a curadoria tem uma data de validade. Framework de agentes, interfaces e padrões mudam rapidamente, então um roadmap pode se tornar um museu se os links pararem de se mover. A atualização de agosto é encorajadora porque mostra manutenção ativa. Com mais de 240 recursos, funciona como um currículo prático. Seu valor duradouro virá de podar material obsoleto tão agressivamente quanto adicionar material novo. A OpenAI anunciou uma iniciativa visando fortalecer a supervisão democrática quando a inteligência artificial entra no trabalho de defesa e inteligência. A empresa descreve 3 áreas centrais: fornecer ferramentas para instituições governamentais, oferecer treinamento técnico e fornecer expertise que as ajude a examinar implantações de segurança nacional. A inteligência artificial usada pelo Estado pode influenciar vigilância, direcionamento, análise de inteligência e outras decisões com consequências públicas excepcionais, então órgãos de supervisão precisam de compreensão técnica suficiente para questionar o que vendedores e agências lhes dizem. Acesso técnico sozinho não criará responsabilização tampouco. Revisores também precisam de autoridade independente, registros duráveis, trilhas de auditoria e um mecanismo operacional claro para questionar decisões após a implantação em vez de apenas antes da compra. Olha, esse objetivo é difícil de argumentar contra. O anúncio também é leve em compromissos que permitiriam que externos o medissem. A OpenAI não nomeou agências parceiras participantes, identificou coortes de treinamento específicas, descreveu acesso independente a modelos implantados, ou especificou pilotos de supervisão financiados.
Ferramentas, treinamento e expertise podem significar capacidade institucional séria, ou briefings polidos entregues pela empresa cujos sistemas estão sob exame. A supervisão democrática se torna crível quando legisladores, inspetores, auditores técnicos e grupos da sociedade civil podem fazer perguntas difíceis e obter evidências empíricas que não são controladas inteiramente pelo fornecedor do modelo. Para empresas vendendo para defesa ou inteligência, o anúncio pode influenciar a linguagem de compras antes de mudar a tecnologia implantada. Compradores poderiam perguntar mais explicitamente quem revisa um modelo, quais registros sobrevivem após ele agir, e como uma instituição contesta uma saída consequencial. Eu também gostaria de saber se a supervisão se estende a contratantes e sistemas Dovtreon, porque agências públicas frequentemente compram serviços montados em vez de um único modelo isolado. O teste real chega quando a OpenAI nomear parceiros e explicar que autoridade esses parceiros recebem. Até lá, é uma direção em vez de um programa responsabilizável. A NVIDIA faz os aceleradores por baixo de grande parte do boom da inteligência artificial. Então o que é notável sobre ela usar o ChatGPT Work em vez de depender inteiramente de sua própria pilha interna? A história do cliente da OpenAI diz que equipes da NVIDIA usam o ChatGPT Work para reduzir trabalho manual, conectar informações que mudam rapidamente e espalhar fluxos de trabalho bem-sucedidos pela empresa. Essa última parte move o produto além de uma janela de chat individual. Se um grupo transforma um trabalho recorrente em um fluxo de trabalho reutilizável, outro grupo pode adotar o padrão de trabalho em vez de reconstruí-lo do zero. Em uma empresa operando em chips, rede, software, pesquisa, vendas e relacionamentos globais de fornecimento, a informação muda mais rápido do que guias internos estáticos podem absorver. Uma camada conversacional pode ajudar pessoas a combinar esses sinais e preservar maneiras repetíveis de lidar com eles. Também pode dar a especialistas uma forma de empacotar julgamento que colegas em outros lugares podem reutilizar, o que é mais consequente do que apenas acelerar a escrita de uma pessoa. Eu aceito a ideia estrutural, mas a evidência é ampla. O estudo de caso não diz quais divisões da NVIDIA adotaram o produto primeiro, quantos trabalhadores o usam, ou quantas horas foram economizadas. Escalar a expertise soa ótimo em uma manchete, mas permanece difícil de avaliar sem dados. Ainda assim, a adoção da NVIDIA diz algo sobre a realidade empresarial. Um grande fabricante de chips está usando o assistente de outra empresa como encanamento de coordenação. Uma vez que fluxos de trabalho viajam entre equipes, questões sobre propriedade e frescor viajam com eles. Agora, a OpenAI forneceu um cliente proeminente e um padrão operacional plausível, ilustrando como assistentes compartilhados estão se tornando infraestrutura corporativa. Os puzzles da Olimpíada de Linguística dão aos competidores exemplos de um idioma desconhecido e pedem que eles infiram as regras. O desafio IOI colocou esses puzzles diante de sistemas de inteligência artificial sob uma única GPU T4 e um limite de 30 minutos por problema. Os envios com recursos restritos ficaram nos 5% inferiores dos competidores humanos, enquanto o Claude Opus 4.8 alcançou desempenho de nível de medalhas de ouro. Aqui está a parte surpreendente: o tamanho do modelo sozinho não explicou as classificações. Sistemas menores ajustados venceram modelos várias vezes maiores porque as equipes melhoraram a decodificação, como o sistema gera, explora e seleciona sua saída. Correto, então compre um modelo maior não foi a resposta vencedora. A pontuação automática seguiu a ordem geral do júri humano, mas deu mais crédito a sistemas fracos do que o júri deu, significando que a classificação automática conveniente suavizou algumas falhas. Essa é uma correção útil para a obsessão com escala. Esses puzzles expõem se um modelo pode inferir estrutura oculta em vez de recuperar fatos familiares. Sob recursos apertados, melhor manipulação de saída entregou mais do que escala bruta. Modelos grandes não são irrelevantes, mas capacidade deixada sem gerenciamento perde para exploração de saída mais inteligente. A OpenAI publicou sua abordagem para o desenvolvimento de modelos à medida que sistemas de fronteira ganham capacidades cibernéticas mais significativas. A empresa diz que monitoramento, alinhamento e práticas de segurança devem influenciar a velocidade com que modelos avançados avançam para o lançamento. Não há novo modelo ou produto anexado à publicação. É uma declaração explícita de que avanços em capacidades cibernéticas ofensivas agora afetam o ritmo de lançamento.
em vez de aparecerem como mais um benchmark após a decisão de lançamento já ter sido efetivamente tomada. Ritmo está fazendo muito trabalho aí. A OpenAI está descrevendo um freio real, com um processo de segurança que se desenvolve junto com um calendário de lançamentos. O resumo disponível não nomeia uma nova suíte de avaliação, portão de implantação, programa de Reddit ou limite que responderia isso. Ele descreve salvaguardas em um nível geral. Mas o assunto é consequente porque um modelo que ajuda defensores a analisar vulnerabilidades também pode reduzir a experiência e o tempo necessários para trabalho ofensivo. Agentes mais capazes podem combinar reconhecimento, análise de código, uso de ferramentas e tentativas de exploração em tarefas mais longas. O monitoramento pode revelar abuso após o início do acesso. O alinhamento tenta moldar o que o modelo ajudará a fazer. Os controles de segurança protegem o modelo e os sistemas ao redor. Esses são fundamentalmente trabalhos operacionais diferentes. Uma afirmação sobre ritmo só se torna mensurável quando a OpenAI explica como evidências empíricas deles alteram os cronogramas de lançamento. A divulgação também tem limites. Publicar cada limite poderia ajudar adversários a entender onde os controles começam. Mesmo assim, o público pode razoavelmente esperar uma conta mais clara de quais capacidades específicas afetam a implantação. Fico feliz que a capacidade cibernética seja tratada como uma variável de lançamento, mas linguagem vaga não pode carregar o argumento sozinha. A maioria dos modelos de mundo aprendidos, simulações internas de como um ambiente muda, entrelaçam percepção com recompensa. Ensine um agente a navegar em direção a uma chave azul, e mudar o alvo para uma chave vermelha pode exigir mais interação e outra corrida de treinamento. Os pesquisadores propõem separar a reconstrução de observações da previsão de recompensa. A simulação continua aprendendo o que o mundo fará, enquanto a recompensa é calculada a partir de um pequeno conjunto de variáveis de estado simbólicas legíveis por humanos. Mude essa regra e o ambiente aprendido não precisa ser reconstruído. Isso permite transferência de tarefa zero-shot, redirecionar um agente para um novo objetivo sem coletar experiência fresca primeiro. Um robô simulado poderia perseguir um objeto diferente, ou um agente de jogo poderia adotar uma nova pontuação, mantendo suas dinâmicas e física aprendidas. Fatos sobre como o mundo se comporta sobrevivem às mudanças nos objetivos do agente. Justo. E manter dinâmicas separadas da lógica de recompensa significa que as equipes treinam a simulação de física cara apenas uma vez. A Asana diz que uma migração longe de um sistema de testes desatualizado levou cerca de 2 semanas com o Codex, depois que sua equipe de engenharia estimou o trabalho em aproximadamente 5 anos. O custo relatado foi de cerca de $12.000, e o esforço envolveu 2 engenheiros. Essa comparação é tão extrema que merece atenção séria e ceticismo cuidadoso. A OpenAI publicou o caso do cliente, e a estimativa de 5 anos veio da Asana. O resumo não expõe detalhes técnicos suficientes para reconstruir o fluxo de trabalho exatamente de forma independente. Ainda assim, 5 anos para 2 semanas muda uma conversa de orçamento mesmo após um grande desconto. O que realmente sabemos sobre o trabalho? Sabemos que envolveu substituir um sistema de testes obsoleto e que a Asana completou a migração com assistência do Codex. Não sabemos o tamanho completo da suíte de testes, o volume de arquivos alterados, a configuração exata do agente, a proporção de código gerado aceito diretamente, ou quanto revisão humana e reparo manual ficaram por trás do resultado final. 5 anos pode representar uma estimativa de backlog de baixa prioridade sob equipe normal em vez de 5 anos de trabalho de engenharia contínuo. Essa distinção não apaga o resultado, mas muda a comparação. Um agente pode tornar trabalho negligenciado economicamente atraente ao reduzir o custo o suficiente para uma pequena equipe começar e terminar rapidamente tem um benefício de segunda ordem. A organização gasta menos tempo mantendo tanto os sistemas antigos quanto os novos durante uma transição prolongada. Honestamente, isso é loucura. Migrações de legados são território inadequadamente adequado, contém transformações repetitivas, feedback de testes e um formato de destino estabelecido. O modelo traduz intenção existente enquanto pessoas supervisionam exceções. O caso da Asana sugere que agentes de codificação podem comprimir esse fardo mecânico dramaticamente. Não significa que cada reescrita de 5 anos se torne 2 semanas, mas um subsistema descontinuado que parecia caro demais para tocar agora pode competir por atenção.
A janela do defensor da OpenAI argumenta que a inteligência artificial está remodelando tanto atacantes quanto defensores. A empresa diz que está fortalecendo suas próprias defesas e aponta equipes de segurança para orientação à medida que o ambiente de ameaças muda. O material publicado identifica o que realmente mudou? Não no resumo disponível. Não nomeia um novo produto, modelo, sistema de detecção, controle ou mitigação mensurável. Isso torna uma peça de perspectiva, não um changelog. A premissa ampla é crível. Inteligência artificial pode reduzir o custo de produzir código, analisar sistemas de software, traduzir material técnico complexo e automatizar tarefas repetitivas. Essas capacidades podem ajudar defensores a investigar alertas de telemetria e corrigir software rapidamente, enquanto também ajudam atacantes a acelerar o reconhecimento. Mas o título promete uma janela para defensores, e a questão útil é o que preserva essa vantagem. Ponto justo, mas não compro a implicação mais forte ainda. Remediação mais rápida, melhor telemetria, acesso controlado a capacidades poderosas e limites de segurança mais fortes em torno de sistemas de inteligência artificial poderiam todos contribuir. O resumo da fonte não estabelece qual deles a OpenAI avançou materialmente. Então a leitura justa é direcional. A OpenAI quer que líderes de segurança assumam que o modelo de ameaça está mudando e tratem a inteligência artificial como relevante em ambos os lados de um incidente. Colocar a defesa em primeiro plano pode prenunciar controles de produtos futuros, certificações de segurança ou capacidades de detecção para cargas de trabalho empresariais. Isso também se conecta com o argumento de ritmo. Uma publicação diz que capacidades cibernéticas crescentes devem afetar lançamentos de modelos. A outra argumenta que defensores têm uma oportunidade de usar inteligência artificial antes que atacantes capturem todos os ganhos. A próxima evidência significativa seria proteções enviadas, detecções nomeadas, melhorias de resposta medidas ou controles de acesso claros. Sem esses mecanismos concretos, a janela do defensor permanece uma oportunidade teórica intrigante em vez de uma postura técnica estabelecida. A OpenAI expandiu o ChatGPT Edge em 31 mercados europeus, passando de um piloto limitado para um amplo lançamento regional. A empresa apresenta os espaços como uma forma de alcançar pessoas enquanto elas exploram escolhas, comparam produtos e se preparam para tomar decisões dentro do ChatGPT. Isso coloca a publicidade perto da intenção conversacional, o momento em que uma pessoa descreve uma necessidade técnica ou de consumidor específica em vez de digitar palavras-chave fragmentadas em uma caixa de busca tradicional. Bem, honestamente, isso muda a identidade comercial do assistente. Produtos de inteligência artificial para consumidores são caros para operar, enquanto assinaturas alcançam apenas parte do público geral. Anúncios dão à OpenAI outra forma de financiar o uso de computação e transformar a atenção do usuário em receita sustentável. 31 mercados também criam escala suficiente para anunciantes tratarem o ChatGPT como um canal de mídia maduro em vez de um experimento de novidade. A linguagem da OpenAI sobre momentos de decisão sugere que ela quer o valor associado à publicidade de busca de alta intenção, onde uma pessoa não está apenas navegando, mas opções. A questão não resolvida é se uma recomendação conversacional parece fundamentalmente diferente quando o dinheiro de patrocinadores pode influenciar o que aparece por perto. Em um chat interativo, a linguagem do assistente naturalmente parece pessoal e autoritativa. Rotulagem clara e separação entre a resposta do modelo e placements pagos, portanto, importam mais do que trabalho visual. Se os usuários suspeitarem que a resposta em si se curva em direção aos anunciantes, o produto gasta confiança mais rápido do que ganha receita. A Europa tornará essa tensão comercial imediatamente visível em linguagens diversas, expectativas de privacidade do consumidor e estruturas regulatórias. A disputa industriária maior é sobre onde a descoberta de produtos fundamentalmente começa. Se as pessoas perguntam a um assistente qual laptop, viagem, serviço ou assinatura atende às suas necessidades, o portal comercial se afasta de uma página de links. A OpenAI agora tem uma superfície publicitária real na Europa. Se as pessoas a aceitam depende de preservar a distinção entre assistência e persuasão. A OpenAI está financiando 14 projetos de pesquisa independentes para desenvolver ideias políticas práticas para o que chama de Era da Inteligência.
Os investimentos se concentram em expandir oportunidades econômicas e fortalecer a resiliência da sociedade enquanto a inteligência artificial transforma o trabalho, a educação e as instituições de governança. Em vez de publicar uma plataforma autoria de uma única empresa, a OpenAI está financiando equipes externas para desenvolver propostas independentes. A independência merece um manuseio cuidadoso quando o financiamento vem de uma das empresas mais afetadas pelas regulamentações resultantes. Financiar pesquisadores externos pode ampliar a conversa além da equipe interna de políticas da OpenAI, mas não remove automaticamente a influência institucional ou potenciais conflitos de interesse. A qualidade da iniciativa dependerá de quem são as 14 equipes, se podem criticar o patrocinador livremente, como seu trabalho é publicado e se os formuladores de políticas recebem propostas implementáveis em vez de slogans sobre a abundância. Certo. E o time importa porque os mercados de trabalho não esperam pela legislação. A inteligência artificial já está mudando quais tarefas as empresas automatizam, quais habilidades valorizam e a rapidez com que pequenas equipes completam projetos. Acabamos de ouvir o exemplo impressionante da Zana. As respostas políticas podem tocar educação, transições de trabalhadores, concorrência de mercado, apoio à renda, investimentos regionais, serviços públicos ou a distribuição dos ganhos de produtividade na sociedade. Aqui está o que quero ver: 14 projetos independentes produzindo diversidade genuína de pontos de vista e análises rigorosas em vez de se concentrarem em uma perspectiva econômica conveniente. A OpenAI está atuando como financiador aqui, não afirmando que resolveu as questões políticas. Isso é apropriado. Uma empresa de modelos não deveria ter autoria exclusiva sobre o contrato social que envolve sua tecnologia. As propostas finalizadas importarão mais do que a quantidade de bolsas. O apoio financeiro pode criar espaço para pensamento independente, enquanto a transparência total determina se o público acredita que esse pensamento permaneceu genuinamente independente. 3 repositórios se destacam no radar hoje. O nanobot do CUDS faz sua primeira aparição rastreada com 47.165 estrelas. É um framework de agente Python ultra-leve e auto-hospedado com interface web, ferramentas extensíveis, memória persistente, conexões MCP, fluxos de trabalho multi-agente e integrações de chat modulares. O ponto de lançamento 3 foi shipped em 25 de julho, e o repositório foi atualizado em 17 de agosto. O Codebase Memory MCP aborda o mesmo ecossistema por outra direção. Ele indexa código em um grafo de conhecimento persistente em 158 idiomas. Tem 39.485 estrelas após adicionar 7.818 em 30 dias, um salto de 24,7%, e o ponto de lançamento 10 chegou em 17 de agosto. Esse crescimento do Codebase Memory é difícil de ignorar. O nanobot dá a um agente um shell operacional compacto. O Codebase Memory dá aos agentes uma forma estruturada de navegar pelo software sem enfiar repetidamente o repositório nos prompts. O FastMCP ajuda a construir os servidores que conectam essas superfícies. Tem 27.282 estrelas, 1.068 a mais em 30 dias, e o lançamento 3.4 foi shipped em 10 de agosto. Juntos eles cobrem o agente, o conhecimento de código que ele pode consultar e as ferramentas Python usadas para expor capacidades através do MCP. O crescimento do FastMCP é mais constante em 4,1%, enquanto o Codebase Memory é o destaque do movimento. Em descoberta de modelos, o Gemini 3.7 Flash do Google e o GLM 5.3 da ZA lideram o ciclo. O Gemini 3.7 Flash traz raciocínio híbrido, tokens de pensamento configuráveis até 64.000 e multimodalidade nativa em uma janela de contexto de 1 milhão de tokens com preço de nível Flash. O GLM 5.3 fornece uma janela de contexto de 1 milhão de tokens apenas texto no OpenRouter para engenharia de software de longo prazo. Ambos os modelos visam contexto de escala de repositório, mas o Gemini dá aos desenvolvedores controle contínuo sobre o trade-off latência-qualidade enquanto o GLM se concentra puramente em traces de raciocínio estendido em texto. Essa distinção é crítica para roteamento em produção. O Gemini 3.7 Flash dá latência subsegundo aos loops de agentes quando o pensamento é zero e raciocínio profundo quando há orçamento, enquanto o GLM 5.3 oferece uma alternativa para fluxos de trabalho de repositório puramente em texto que requerem contexto expansivo.
O pacote Gulfo Ken 3.827B da Unsloto traz o modelo Ken de 27 bilhões de parâmetros para um formato amplamente usado por runtimes de inferência local. Conquistou 1.874 curtidas e mais de 4,3 milhões de downloads nas figuras publicadas. O pacote é quantizado, significando que seus pesos numéricos são comprimidos para reduzir o uso de memória, e herda a licença Apache 2 do Ken, foco conversacional, capacidade de visão e contexto longo. A atração é óbvia, o modelo de raciocínio moderno pode rodar em hardware local sem enviar cada prompt para um serviço hospedado. Mas há um obstáculo concreto. Os padrões do runtime podem preservar a configuração extra alta de raciocínio do modelo, produzindo deliberação interna longa mesmo em trabalho comum. A disponibilidade local dá às pessoas controle sobre dados e deployment, mas a responsividade ainda depende de quantização, memória disponível, tamanho do contexto e esforço de raciocínio. Em pesquisa extra, novas ideias políticas para a era da inteligência cobre as 14 bolsas da OpenAI para equipes independentes examinando oportunidade econômica e resiliência social. Quanto de memória seu agente realmente precisa? Do IBM Research, aborda uma escassez diferente, reter histórico útil sem carregar cada detalhe passado para sempre. Uma pergunta o que as instituições devem preservar enquanto a inteligência artificial muda a economia, a outra pergunta o que um agente deve preservar enquanto seu trabalho cresce. Enquanto isso, o GitHub Copilot para JetBrains adiciona configurações gerenciadas Enterprise para governança de plugins, acesso a servidor MCP, OpenTelemetry e modos de permissão. Isso conecta diretamente ao trabalho de memória. Uma vez que assistentes retêm mais contexto e alcançam mais ferramentas, as empresas querem controle consistente sobre o que podem acessar e quais registros operacionais produzem. O projeto político então amplia a mesma pergunta. Quem define as regras quando esses sistemas afetam o trabalho além de uma empresa? Para as fontes primárias e detalhes por trás de tudo que cobrimos, olhem os show notes em tobionfitnesstech.com. Fique de olho no que é lançado, no que é medido e em quais afirmações grandiosas sobrevivem ao contato com evidências independentes. Obrigado por ouvir o Agent Stack Daily. Voltamos em breve.